Em instantes, mais um episódio do SchoolCellCast, que tem apoio de Elite Pro, força e condicionamento, levantamento de peso olímpico, treino funcional e cross-training. Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Olá, eu sou Moisés Schussel e este é o SchoolCellCast. Que prazer ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do SchoolCellCast no YouTube e no Spotify e nos seguir no Instagram do SchoolCellCast também. Dessa forma, você vai estar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. As obras de arte que você vai ver durante este episódio são do escultor Bento Gonçalvense em pedra Mauri Menegotto e da Cláudia Giordani, ceramista do Ateliê Refúgio da Colina. No episódio de hoje eu recebo uma convidada especial. Ela é fisiologista integrativa. É isso mesmo? É isso mesmo, eu acho. Depois ela vai me corrigir se acaso eu errei. Ela também é mestre e doutora em ciência do movimento humano e consultora de bem-estar. E é claro, a maior qualidade dela, ela é a mãe do Gabriel. Aline Autoral, que prazer te receber aqui conosco nesse episódio. Prazer é todo meu. Eu acertei toda a descrição certinha. Acertou. É fisiologia integrativa. Fisiologista integrativa. Aí, então tá acertou. E sou a mãe do Gabriel, é assim que eu gosto de ser chamada, legal. Mesmo de verdade, que é o que me move, é a minha prioridade. E é por isso que eu sou consultor de bem-estar, é por isso que eu estudei tanto, né, para conseguir suprir, assim, o meu melhor lado, a minha melhor versão, que é a maternidade, com certeza. Certo. A gente estava conversando um pouquinho em off, né, mas vamos dividir essa conversa com os nossos convidados. Aline Autoral, é porque tu é autora, tu tá sempre produzindo algo, escrevendo. A autoridade também já relacionam, né? Mas é muito bacana isso. Que veio a Aline? Eu sempre fiquei me perguntando, Aline Autoral, quando eu fui te convidar no Instagram para participar, o que é o autoral, né? É um nome mesmo? Não, tu me disse que não é, né? Não, vou te explicar. As pessoas perguntam bastante sobre isso e nem eu lembro mais qual é o meu sobrenome de verdade. Tá certo. Porque acontece que quando eu vim para Bento Gonçalves, eu sou natural de Pelotas. Uhum. Eu vim para Bento Gonçalves, eu quis ter o meu espaço, eu queria abrir o meu negócio, eu coloquei o nome dele de Autoral, porque era meu. Certo. Eu estava criando algo meu, então Uhum. eu tinha um mecanismo diferente, eu tinha um espaço diferente, eu tinha uma determinada autoridade nesse espaço. E tem a ver com o que tu faz hoje? Tem Já um pouquinho, né? Eu sempre me dediquei às pessoas e era da saúde. A minha primeira formação na Faculdade Federal de Pelotas foi Educação Física. Ah, tu é formada. Então, eu sou formada em Educação Física, depois fiz especialização em Fisiologia do Exercício, mestrado e doutorado, e atuo hoje dentro da área da Fisiologia. Mas aqui em Bento eu abri o meu primeiro estúdio de bem-estar, né? Era um estúdio personalizado de atividade física, mas que tinha diversas particularidades. Certo. Um ambiente diferenciado, um espaço acolhedor, não tinha foto de espelho, não tinha desfile de moda. E eu coloquei este nome por isso, Autoral. Certo. E as pessoas diziam, vou lá na Autoral. Vai aonde? Na Autoral. Vou na Autoral, vou na linha Autoral, a linha da Autoral, e aí virou a linha Autoral. E há 17 anos eu carrego essa marca com muito orgulho. Legal. Uma marca que eu construí. Hoje não tenho mais meu espaço, eu vendi a minha clínica. Na verdade, ela foi evoluindo até se tornar uma clínica, né, de tratamento. E hoje eu não tenho mais. Eu vendi ela no ano passado, está fazendo um ano que eu fechei a clínica e hoje me dedico a outros fazeres que tem muito a ver, né, com o que eu sempre acreditei. Mas enfim, a linha Autoral é isso. Hoje é a linha Autoral, não tem mais isso, o outro não nome. Tem mais. Tá bem.
E me diz uma coisa, o que é a fisiologia integrativa? Então, eu fiquei bastante curioso, fui pesquisar um pouquinho, mas eu quero ouvir de ti, então, né? É bacana Com porque propriedade. já é a realidade em grandes centros, né? Fora do Brasil, inclusive, que a gente chama de profissional de primeiro contato. Certo. É aquele profissional que vai atender as primeiras demandas antes que realmente seja necessário a área médica, o médico, o traumatologista, né? O fisiologista hoje no Brasil, ele já é uma realidade dentro dos clubes de futebol. Uhum. E aí, uma das grandes paixões que eu sempre tive foi o esporte, né? Principalmente futebol, por ser filha de ex-jogador de futebol profissional. Então, a fisiologia foi uma busca para mim entender a lesão do atleta, o que acontece dentro da musculatura, como é que ele realmente cura, como é que eu trato, qual é a melhor maneira, como é que previne, como é que trabalha, a prevenção. E eu acabei caindo na medicina integrativa, que enxerga o ser humano como um todo, que não divide ele em partes, né? Costumo dizer que a medicina tradicional leiloou o nosso corpo, né? O coração é com o cardiologista, a pele é com o dermatologista, né? E nada mais é integral. A gente não conhece mais a história do paciente para tratar o paciente, né? Certo. A medicina tradicional, ela ficou extremista, né? E a integrativa, ela busca um pouco o apoio na medicina chinesa, na medicina ancestral, e estuda na profundidade cada organismo antes de tratar. Certo. A integrativa vai conhecer o ser humano. Dentro da integrativa, eu não trato um joelho com artrose. Eu trato uma pessoa que tem um joelho com artrose. Então, é uma abordagem completamente diferente, onde eu vou dar um olhar macro para entender o micro, ou seja, a dor no joelho é apenas um sintoma. O que de fato está acontecendo? E dentro da abordagem fisiológica integrativa, a gente vai estudar tecidos, órgãos, músculos, funcionamento metabólico e entender o que está levando esse processo de dor. Entender a dor na sua essência, na sua causa e não só na sua consequência. Certo. Então, a fisiologia integrativa é um profissional de primeiro contato que vai atuar em dores, é um especialista Dores em dor, localizadas, lesões, assim. dores, prevenção, emagrecimento, tudo que diz respeito ao processo metabólico dos órgãos, a gente atua. A gente está apto a ajudar o paciente a resolver. Através de soluções naturais, através de intervenções também, né? Dentro da área existem algumas intervenções também. Ou seja, uma artrose, como tu disseste, no joelho, ela pode ter uma outra causa que não diretamente ligada ali à região do joelho. Na grande maioria delas tem. Então a gente vai estudar o que está causando esse processo degenerativo ósseo, né? Aonde, e às vezes até um ajuste vitamínico pode diminuir aquela sensação de dor. Então, a gente vai fazer uma pesquisa metabólica de fato, né? Onde está esse problema, o que está causando, e para isso a gente precisa conhecer a pessoa. Isso tem a ver com os sentimentos também da pessoa? Muito. Sistema nervoso? Muito, porque o emocional... Aquela coisa que dizem muitas vezes, né, Aline? A pessoa teve um tumor, um câncer, né? Não, mas ela passou por um grande choque na vida e foi dali que desencadeou determinado... Não é besteira, viu? É isso mesmo. Porque a gente guarda tudo que a gente sente através de proteínas. Mensagens dentro do nosso cérebro ficam guardadas. E toda vez que a gente sente algo muito abrupto, o nosso corpo, quimicamente, ele vai responder. Ele vai dar a resposta imunológica. E, de fato, a gente produz. As grandes maioria das doenças a gente produz. E o emocional faz parte, muita parte de tudo isso. Não é só ele, mas também ele, né? Ele fabrica quimicamente algumas substâncias ou deixa de fabricar, né? Deixa de sinalizar. Mas eu diria ainda, Moisés, que o grande protagonista de todos os males, dores que nós temos conhecidos e até desconhecidos, né? Vem da nossa alimentação. Né? O processo alimentar, o processo nutritivo, ele está muito envolvido com a produção de doenças. Por isso a busca de soluções naturais sempre, né? A gente está intoxicado, é comprovado cientificamente a nossa intoxicação. A própria elaboração dos alimentos nos dias atuais, né? Não existe, a não ser que você vai comprar um alimento in natura, né? Mas o alimento processado, ele é todo supercarregado de uma série de, eu diria, substâncias químicas, né? Que prejudicam. Que vão nos fazer, estão nos fazendo há décadas. Nós estamos sendo intoxicados pela indústria alimentícia há décadas. Nós estamos produzindo doenças há décadas. Né? A nossa geração, principalmente a nossa, porque os nossos ancestrais, eles tinham outra maneira de viver. Né? E às vezes eu escuto, né? Mas minha avó tomou a vida toda o leite, por que agora não pode tomar? Porque a avó tirava da vaca.
né? Tomava o leite de verdade. O que você toma hoje não está longe de ser leite. É algo que não é leite, né? E que já cientificamente comprovado vai produzir neurotoxinas e vai vir te causar doença. Então não é que se criou uma modinha, né? De que não pode consumir isso ou aquilo. É que hoje a gente sabe. Não se sabia, né? E os nossos ancestrais consumiam raízes, frutas, plantas direto do pé. É verdade. Né? Direto do pé. Sem agrotóxico. Sem agrotóxico nenhum, né? Então aquele fruto lindo que a gente vê, a fruta quanto mais bonita, pior ela é, né? Verdade. Não é mais... menos gostosa, menos saborosa, exato. E mais prejudicial, Isso. né? E aí a gente vai construindo isso tudo. E aí, voltando à fisiologia integrativa, esse profissional está apto a ajudar nesse processo de entender, né, o que está causando o quê. Claro que com o apoio de um bom nutricionista, sim, um toda apoio uma rede também da rede da medicina tradicional, porque médicos são necessários, certo, não me entendam mal, não sou avessa a médicos, né? Eu só acho que a medicina tradicional hoje ela precisa evoluir no olhar para o ser humano, né? A ciência evolui, né? Então a gente precisa evoluir. E porque isso já é realidade em grandes centros, né? Fora do Brasil, isso já é muito realidade. E eu fico pensando, né, que para tu trabalhar nessa área, tu tem que ter um vasto conhecimento do corpo humano, né, dos órgãos do corpo humano, enfim, né, da questão da mente, para poder atuar nessa área. Não é tão simples assim, Não, até quero muito estudo. Foram 17, 18 anos Poxa vida. estudando, né, todas as especializações que eu fiz, para ter uma... E tá sempre constância, né? Claro. Sempre estudando, entendendo mais como isso pode atuar. A ciência está sempre descobrindo coisas novas. Então, a gente tem que estar sempre se reciclando para entender, acompanhar, né? E não é fácil, tem que dedicar o tempo. É sobre isso também que eu queria te pedir, né? Como é viver isso no dia a dia, porque nós vivemos numa região ainda de muito receio com relação a algumas coisas, né? E quando vem algo, mesmo que tu disse, né, são 17 anos de estudo, mas é algo relativamente novo, assim, se comparado com a medicina tradicional, né? A pessoa tem, tá respirando mal, ela vai procurar um pneumologista, ela desconfia que ela tem um problema no coração, ela vai procurar um cardiologista. Como é que tu fez para te inserir nesse cenário de fazer as pessoas entenderem, não, peraí, antes de tu procurar o cardiologista, talvez nós temos que investigar o porquê disso, né? Como é que e ainda tu deve sentir muito preconceito, né? Muito preconceito, muita rejeição, ainda estou em processo. Hoje não mais com espaço físico, mas utilizando os meios digitais para isso. Eu vi isso ali no teu Instagram, tu usa falando muito isso, sobre isso, porque é um processo de educação, né? E quanto tempo se levou para botar na mente das pessoas que é atravessar a rua e comprar um paracetamol quando eu tô com dor de cabeça, né? E botar o paracetamol... Não, e o que eu fico mais chateada, né? É leiloar o remédio também, né? Eu compre um, leve 3, pague um, né? Cara, é um remédio, né? Qual é a motivação disso, né? Então, basta a gente ver, Moisés, a quantidade de farmácia que a gente tem na cidade, né? Cada esquina tu encontra uma cidade de uma, 130 mil, digamos que tem a Bento Gonçalves, quase uma farmácia para cada 10 habitantes. Então, tem farmácia, ou seja, algo muito rentável. A nossa doença é muito rentável. Só que foi se criada uma cultura nesses últimos 40 anos totalmente medicamentosa, né? Onde tu atravessa a rua e sim, resolve o teu problema, né? Os nossos avós, eu lembro muito bem, minha avó me tratava com babosa, né? Fazia um corte, botava uma babosa e passava. Fazia um chazinho de guaco com mel, limão e realmente eu melhorava, né? O que a minha mãe já industrializada já fez? Já foi até a farmácia, porque é mais fácil. Então, o processo para ser desfeito agora vai levar muito tempo. Eu estou ali na comissão de frente, com mais poucos colegas que também atuam nesse viés. Aqui em Bento Gonçalves a gente tem, aliás, grandes profissionais integrativos, que já com uma visão muito bacana. Legal. E mesmo assim a gente caminha assim, muita rejeição mesmo. E os colegas da área da saúde, porque nós somos colegas, né, da área médica, ainda se fecham e não permitem essa entrada do profissional integrativo. Eu ia te pedir como é que é o relacionamento com os médicos, né? Diálogo. Tu tem alguns, assim, que são mais parceiros? Tem pessoas muito tu encaminha bacanas, depois de uma primeira consulta? Tem pessoas que dialogam, tem pessoas que estão abertas, tem pessoas que te escutam, né? Então, a gente tem... o pessoal mais jovem que está chegando agora está bem aberto.
Tá bem aberto a diálogo, né? Então, isso tá sendo bom. Mas é difícil, né? Principalmente, culturalmente, entrar na casa de uma família e dizer, tire tudo isso aqui de remédio para cá, nós vamos resolver de outra maneira. Né? É muito difícil e também é uma agressão. Então, todo o processo para ele ser validado, ele não pode ser agressivo. Eu não posso olhar para uma senhora de 80 anos agora e dizer que ela tem que parar de tomar remédio ou tem que parar de ir no cardiologista. Né? Eu preciso conquistar algo para conseguir deixar o outro, né? Quantidade de pessoas que tomam antidepressivo sem necessidade é assustador. Eu tenho uma amiga farmacêutica que diz que Rivotril vende mais que paracetamol. A facilidade que se tem de pegar um remédio opioide como esse, que causa muitos danos neurais, neurológicos, dependência química, é droga. Né? E você fazer ela consumir um óleo essencial, por exemplo, algo totalmente natural, você não vai dizer que... Você não vai negar isso. Você vai enaltecer o natural e agregado aquilo que ela já utiliza e devagarinho desmamando, né? Então é um processo de educação. Tu disseste uma coisa ali, né? A pessoa cruza a farmácia e ela já tem daqui a pouco a dor para aquela... A solução para aquela dor pontual, aquele problema pontual, e de uma maneira, às vezes, muito rápida, né? Se a gente fizer uma comparação com os meios naturais, aromaterapia, por exemplo, né? Existe uma diferença de tempo para se ver um resultado, e talvez seja por isso que as pessoas... não, eu tô com esse problema, eu quero tratar logo. Né? Eu tenho depressão, eu preciso do meu Rivotril ou do outro medicamento logo, porque eu não quero mais sofrer disso, né? O ser humano é imediatista, né? A gente está dentro de uma cultura imediatista. Velocidade de informação, tudo é muito rápido, e o imediato, acalmar ou acabar com aquele sofrimento imediato, nos torna mente fechada para enxergar todo o malefício que ele está fazendo, né? O paracetamol, por exemplo, é um medicamento já comprovado cientificamente, proibido em 48 países e vendido como pão no Brasil. Qualquer lugar. Né? É o maior causador de insuficiência renal já comprovado, né? Agente cancerígeno. E tem informação bombando por aí, né? As pessoas preferem não ver, né? Preferem tomar o paracetamol do que usar uma solução natural, como um óleo essencial, hortelã-pimenta, inclusive, que eu te mostrei antes da gente começar aqui, que vai realmente aumentar o número de células que captam oxigênio e vai acabar com a tua dor de cabeça. De forma imediata, talvez não. Mas eu preciso do imediatismo. Então, é um processo, você mostrar para a pessoa que ela precisa desconstruir algo para construir algo, né? Existem pessoas que tomam 2 remédios quando estão com dor porque um só não funciona. Ou seja, a consciência do nível que prejudica é 0. E o quanto você vai ter que trabalhar e demandar para isso, né? Então, dentro de uma consultoria de bem-estar, por exemplo, a gente já sabe que a gente vai enfrentar. A grande maioria das casas no Brasil, a caixa de remédios é maior do que a dispensa. O exemplo está lá em casa. Lá em casa é assim. A caixa de remédios, porque culturalmente a gente... Não tem uma, tem 2. A gente foi ensinado a isso. Então, trocar a caixa de remédios por uma caixinha com soluções naturais, vamos falar da aromaterapia, por exemplo, né? 12 óleos essenciais dentro de uma caixinha que a gente chama de farmacinha essencial, você substitui tudo aquilo. É uma caixinha desse tamanho. Eu vou em busca de tudo que eu busco ali dentro, eu tenho nas minhas soluções naturais. Mas fazer essa troca acontecer é um processo. É um processo que leva bastante tempo de uma conscientização no lar, né? Então, muitas vezes, mas para você ter uma ideia, eu recebo mães com queixas, né? Eu dialogo com muitas mães, né? Ansiedade infantil, dificuldade de aprendizado, ou uso excessivo de medicamento, né? TDAH, vamos falar sobre isso. Muito, né? Mas eu recebo muito também mães que não querem mais muito antibiótico. Vai no médico, tá com uma gripezinha. Antibiótico. Antibiótico. A azitromicina, prednisolone, que é corticoide, né? Corticoide e a gente já conhece até os nomes, né? Prednisolone, pronto. Aí tem isso de novo. Daí vai subindo o antibiótico, porque não dá mais funcionando, então ele vai ficando mais forte, cada vez mais forte. Até chegar no injetável. Então eu recebo muitas mães com essa problemática, eu não quero mais dar tanto remédio para meu filho, e é uma dor. E aí quando a gente vai para dentro da casa dessa mãe, porque dentro da aromaterapia, dentro da consultoria de bem-estar e da fisiologia, você precisa entrar na casa da pessoa. Conhecer a realidade da família. A gente não trata uma criança, a gente trata uma família.
E tudo é mais trabalhoso, né? Então, a criança, ela toma muito remédio, eu quero resolver. Vamos lá, mãe, como é que é a alimentação? Como é que ele dorme? Como é que é a rotina da família? Né? Celular. Como é que é? TV. Como é que vocês lidam tudo isso? E você? Como é que é a tua caixinha de remédio? Aí teu filho vai lá te ver todos os dias tomando uma penca de medicamento e você está querendo produzir soluções naturais. A gente não educa de outra forma, a não ser pelo exemplo. Não existe. Você é pai, você sabe. Não existe outra maneira, né? Então também tenho queixas de mães que me dizem, ele não come nenhuma fruta. E você come quantas? Eu também não gosto muito. O que você quer que ele vai comer? Você chega em casa e abre um pote de bolacha, né? Então a educação, dentro do processo de soluções naturais, ela passa pela família inteira. E aí, de novo, é um processo suado e gradativo. Não são todos os lares que estarão abertos, mas se a gente conseguir plantar uma sementinha em cada um, devagarinho, quando vê a mãe liga de novo, eu tenho um outro filho, quem sabe a gente tenta com ele, o meu marido, o que daria para fazer com a minha mãe? E a gente vai construindo esse relacionamento, flertando com o natural, como eu costumo dizer, né? Porque ninguém consegue ser natural 100%. A nossa sociedade, nosso mundo não permite. Nós vamos lá e vamos fazer. Ontem eu tava brincando com uma amiga. Eu sei que às vezes me faz mal, mas hoje eu vou flertar com o meu inflamatório. Eu sei que a cerveja me inflama, mas hoje tá bom, vou dar uma inflamadinha. Com consciência, certo. Né? Porque a radicalidade também ela é burra, né? Então, na verdade, se eu, por exemplo, estou fazendo um tratamento lá com, sei lá, antibiótico, né? E esse é um tratamento longo. Mas eu daqui a pouco decido partir para aromaterapia. Eu consigo fazer essa mescla. Olha, eu vou continuar com antibiótico, mas daqui a pouco eu vou reduzir a dosagem, vou conversar com o meu médico para dar uma... E vou partir para aromaterapia. Isso acontece muito, vou te dar um exemplo bem bacana. E é possível fazer essa transição. Na verdade, Moisés, para ficar bem claro, a aromaterapia, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são as essências mais puras das plantas, né? Raízes, caules, folhas, frutos. E o que eles são, na verdade? Eles são um medicamento. Eles são um medicamento na sua naturalidade. O que tem aqui é matéria-prima de todo medicamento. Toda a indústria bioquímica e farmacêutica, ela entendeu isso muito cedo, muito antes de nós. E tira dali o substrato, né? Potencializa com ações químicas, enfim. Claro. Isso é um remédio. É um remédio. Então, sim, essa transição é feita. Eu vou te dar um exemplo bem pontual que acontece muito com asmáticos. Asmáticos, faz uso de bombinha de Aerolim. Toma corticoide diariamente. Não pode ficar sem a bombinha de Aerolim. Eu sei que através da aromaterapia, um mix de óleos essenciais, de ingesta, de inalação, de uso tópico, ele vai conseguir melhorar o movimento do alvéolo, unidade celular, né? Qual o problema do asmático? Não é que ele não consiga puxar o ar, ele não consegue expelir o ar, né? Por quê? Porque a parede do alvéolo é muito espessa e ela não consegue mandar de volta, fazer um movimento natural, que a gente chama de movimento peristáltico, natural, tá? Não faz. Com a bombinha de Aerolim, consegue soltar, né, o agente ali, só que vai espessando cada vez mais a parede do alvéolo. O que acontece? Ele vai enrijecendo, aí nunca mais ele consegue, mesmo sozinho, ele precisa do medicamento. Aí precisa do corticoide, enfim, tá? Como é que a gente faz essa transição da aromaterapia? A gente começa a fazer usos de óleos essenciais, inicialmente limpando o organismo de toxinas, e começa a fazer uso de uma substância, determinada substância que contém hortelã-pimenta, contém tea-tree, que é a nossa melaleuca, uma série de outros óleos, e vai ajudar o organismo a voltar a fazer o movimento natural sem a necessidade da bombinha de Aerolim. Isso vai acontecer do dia para noite? Sou asmático, não vou mais usar bombinha. Não. Isso provavelmente vai levar 6 meses a 1 ano. Mas você vai diminuindo gradativamente o uso da bombinha de Aerolim até ficar sem o uso da bombinha de Aerolim. Você deu o movimento de volta para o seu alvéolo. Então eu consigo fazer a transição consciente. Rivotril, Zolpidem, remédios para dormir. O que acontece com o remédio para dormir? Só consigo dormir com remedicação, não tem jeito. A medicação, ele corta a tua sinapse neural, ele te apaga. Você não produziu o hormônio necessário para dormir, chamado melatonina. Portanto, você não vai produzir o hormônio cortisol pela manhã. O que acontece com quem toma remédio para dormir? Tá sempre cansado. Porque não produziu o hormônio naturalmente, nem para dormir, nem para acordar.
Como é que a gente faz a transição dentro da aromaterapia? A gente usa um óleo essencial chamado lavanda, óleo essencial de lavanda francesa, que de forma aromática, olfato, vai mandar uma mensagem para o teu sistema límbico. O teu sistema límbico vai produzir melatonina naturalmente. E a melatonina produzida naturalmente durante o dia vai dar chave para o cortisol ser produzido pela manhã. Disposição. Isso vai acontecer de uma noite para outra? Não. Vai demorar um tempo. Vai demorar. Então a gente começa a introduzir junto com a medicação, né? A pessoa vai se sentindo melhor, com a pessoa que dorme bem, produzindo hormônio, se sente mais disposta. A gente começa todo um processo inflamatório. Eu trato muito paciente que tem dor crônica só resolvendo o sono. Porque o não dormir, a questão hormonal, potencializa dores. Né? Você fica com mais dor. A sensibilidade à dor aumenta. Então eu consigo trabalhar uma artrose, uma dor na coluna, uma lombalgia na lombar, regulando o sono. E normalmente são pacientes que fazem uso de remédios para dormir. Certo. Porque não conseguem mais dormir de forma natural. E aí a gente vai fazendo essa transição. E eu tenho milhares de pacientes que já trocaram o remédio pela aromaterapia. Na totalidade? Na totalidade. Muitos casos. E foram indo e conseguiram fazer esse desmame, né? Diminuindo as miligramas, né? Então, porque a gente também não pode cortar um opioide, que é um remédio que causa dependência da noite por dia, porque você vai ter reação, né? Teu corpo vai pedir, né? Aí desde vômito, a tontura, enfim, né? Então a gente vai fazendo essa gestão natural do corpo, né? Já tive casos de médicos me ligarem. Agora eu quero saber o que você fez, porque a paciente fulana de tal falou que está se consultando contigo. E os números melhoraram muito. Ela não tem mais necessidade de tomar, por exemplo, uma paciente com tireoide, hipotireoidismo. Ela não tem mais necessidade de tomar hormônio. Não, eu vou retirar. Como é que você está trabalhando? Então, alguns dialogam. Que bom que eles dialogam, né? Para trocar informação, trocar ideia, né? E aí a gente vai, ó, é assim, e junto ela vai diminuindo a dosagem. Alguns também não abrem, né? Não sei, vamos continuar. E a gente vai mediando, né? Só que a resposta, o benefício que o paciente vai tendo, ele vai sentindo na vida dele em diversos âmbitos. Em vários âmbitos, né? Não melhora uma coisa só, começa a melhorar várias outras, né? Paciente que faz uso de omeprazol de uso contínuo, por exemplo. Quantas pessoas a gente não conhece? Pantoprazol. Tu tem solução para isso aí? Tenho. Vamos fazer uma consulta extra depois, fora do podcast. Eu tenho. Vou contar um relato meu. Eu sou uma pessoa que fiz uso de omeprazol por muito tempo. Eu com 17 anos tive hérnia de hiato, esofagite, gastrite. Eu sou bem tranquila, viu, Moisés? Eu sou uma pessoa super tranquila. Refluxo gástrico. Refluxo. Então, sempre muito ativa, nervosa, enfim. Eu estudava muito, vestibular, aquela função toda. Com 17 anos eu desenvolvi uma gastrite muito severa. E desde então, né, você vai fazer uso do omeprazol preventivo. Não é assim, você vai fazer um tratamento, Aline. Você vai fazer o uso. Vai usar. Pra sempre. Usa todo dia. Né? Eterno. Porque quando tu não usa, parece que o estômago vai rachar no meio. Parece que ele vai rachar o meio. E mais antiácidos, às vezes, né? Fazer uso de muito magnésia bisurada. Exatamente. Eu era essa pessoa. Nos meus bolsos sempre tinha uma magnésio. E fazendo o uso contínuo de omeprazol, né? Eu estudando fisiologicamente, né? Estudando a fundo essas questões, eu identifiquei dentro da medicação, o pantoprazol, os prazóis, né? Um agente que modifica o pH do teu estômago. Então, ao invés do teu pH ser ácido, que é um lugar onde precisa de muita acidez para conseguir fazer a digestão, ele se torna básico. Daí você não tem mais o refluxo. Só que você não faz mais o quê? Você não digere bem os alimentos. Você não consegue mais digerir sensação os sempre alimentos. Sempre de estufamento. É isso aí. E aí eu crio um problema maior, né? Na mulher está extremamente relacionada à questão do intestino preso. Então, a mulher é nítido. Pode investigar. Mulher com intestino preso, problemas estomacais. E aí começa a virar uma bola de neve, daí você vai tomar uma coisa para soltar o intestino, aí vai arrumar outra e fica indo, né? Quando você está tomando 5 remédios por causa de uma coisa só. Quando que o nosso estômago precisa ser ácido. Tá, e como é que eu vou diminuir o refluxo ali? Aumentando o número de enzimas que trabalham ali para diluir o alimento. E aí nós temos um óleo essencial específico, um mix de óleos essenciais específico de ingesta que aumenta essa produção enzimática. Marcelo, eu tô estupefato com o número de informações que eu tô tendo nesse episódio. Tá muito legal, bem bacana. Me diz uma coisa, depois eu quero falar sobre a composição dos óleos, né? Quando é que a aromaterapia, nós estávamos falando de fisiologia integrativa, né?
No momento em que tu passou a estudar fisiologia integrativa, a aromaterapia já entrou nesse processo ou foi foi no momento seguinte que tu foi descobrir a aromaterapia? Já é tempo que tu trabalha com isso? Foi no momento divino, eu diria. Eu já estava inserida dentro das soluções naturais, né? Já estava estudando muito suplementação, estava dentro da área integrativa, e nós começamos a fazer uma investigação com o meu filho Gabriel. No meio da pandemia, algumas questões começaram a acontecer. Ele tem autismo, né? Exato. Gabriel tem autismo. Você sabe que muitos lares me relatam uma coisa. Te dói quando alguém diz assim, o teu filho é autista? Não mais. Mas hoje te doía mais, isso? Mas me doeu muito. Tu tinha. Hoje não mais. Hoje é muito natural. E eu acho que quanto mais natural a gente levar isso, porque não é uma doença, né? É uma condição de como ele interpreta o mundo, né? Certo. Estávamos na pandemia e tem muitos relatos de famílias também que só perceberam coisas no processo da pandemia, né? Porque daí conviveram, né? Olharam, né? Eu nunca tinha de fato olhado para as particularidades do meu filho. Na pandemia que nós ficamos aquele processo, eu respeitei muito aquele momento ali porque ele era asmático, porque a gente tinha medo, né? Enfim, eu comecei a perceber. Até então tu não... Até então eu nunca tinha percebido. Ele é grau 1 de suporte, Moisés. Digamos assim, é o mais leve, é o início. Leve. Até que grau? Leve vai até o 7. Né? Leve é pesado. Né? Porque é leve, porque não aparenta, mas é muito pesado, porque as mesmas questões que refletem nele, refletem em qualquer outro grau, né? Então, naquele momento a gente começou a perceber algumas coisas. Tipo? Por exemplo, na escola, eu sempre tive muitas queixas na escola. A escola me chamava porque o Gabriel puxava os cabelos das meninas, porque ele mordia, porque ele tinha dificuldade de socializar. E aí era mal educado, era um menino ruinzinho, já ouvi desde até marginal, já até essa palavra eu já escutei. Eu era uma mãe que não era convidada para festinhas, enfim. Isso já estava nos incomodando há algum tempo. E aí começamos a observar em casa. Eu comecei a observar, ele caminhava nas pontinhas dos pés. Ele ficava parado assistindo desenhos, ele tinha alguns movimentos de mão. Comecei a puxar na minha memória que ele nunca engatinhou para frente, só para trás. Puxei na minha memória que ele falou atrasado, demorou para vir a fala, eu escutava no tempo dele, ele vai falar no tempo dele, não tem nada errado, tudo isso, né? Ele demorou para tirar as fraldas. São todas características que hoje eu já identifico numa criança de 1 ano, com a probabilidade de estar dentro do espectro. E aí me evita uma cadeia. Nossa, ajudo muitas mães a se organizarem, porque é isso que a gente precisa, previamente, né? Nesse momento a gente começa as primeiras investigações. A gente começa a levar em alguns especialistas, de psicopedagogo a neurologistas, enfim, uma infinitude de especialistas, com vários diagnósticos cruzados, ninguém dizia nada. Com 2 aninhos ele teve uma convulsão. Medicação, primeira... Então, com 2 aninhos ele teve... Psicopedagogo, não tô aqui criticando, né? Mas uma das primeiras... É medicação, né? Ele é muito agitado Ritalina, na escola. Medicação. Risperidona. Concerta e mais um monte de... E como eu já estava imersa, graças a Deus, eu nunca aceitei, né? Quando ele teve 2 aninhos, ele teve uma convulsão bem séria. Eu tava com ele sozinha em casa. Fui parar no hospital. Teve uma parada respiratória, eu reavivei e levamos para o hospital. E no hospital foi feita uma série de exames neurológicos e o neurologista disse que ele era epilético. Já queria dar um antiepilético, um anticonvulsivo. Eu não aceitei. Ali já começou. E aí, durante a pandemia, foi mais busca por respostas e eu comecei a pesquisar muito sobre isso e olhar para ele. Meu marido é músico. E meu filho ama música, mas não suporta barulho. Então, tem registros do meu marido tocando em banda, né? E ele querendo assistir com as mãozinhas assim. Porque o barulho é uma característica do neurotípico, né? Que causa uma crise muito grande. Então, eu comecei a juntar peças. E mães e pais se tornam especialistas, tá? Porque não existe dentro da medicina tradicional ninguém para te dar um diagnóstico fechado. Não existe um exame. Não existe um exame que diga que teu filho é autista. Não tem. Que foi? É a Luciane, né? Luciane, o que tu pingou aqui dentro mesmo? Vou querer mais disso aqui depois. Limão siciliano. Pra quem tá assistindo aí, a Aline tem uma acompanhante aqui que é a Luciane, tá? Elas já me deram negócio aqui no copo, já fiz um outro no nariz. Eu vou aprender um monte hoje aqui.
Desculpa, eu te cortei. Não, mas é que o Lemon é o Lemon, né, gente? Não tem como é que a gente vai se apaixonar pelo Lemon. É verdade. E depois eu vou explicar o que ele faz. É uma limpeza, um detox no corpo. Não existe dentro da medicina tradicional nenhum exame que vai aparecer que seu filho é autista. Não existe, tá? Não existe nem nada que comprove. Existem diagnósticos, existem casos clínicos, análises clínicas e cruzamento de informações entre vários profissionais. Isso vai fechar um diagnóstico do autismo. Então, nós estávamos nessa busca, né, incessante. E um neurologista de Porto Alegre me disse, por causa das convulsões, e eu não queria dar o anticonvulsivo, ele me disse, procure uma empresa americana que trabalha com óleos essenciais e procure um óleo essencial chamado Copaíba. Esse óleo essencial é 200 vezes mais potente que uma cannabis. Só para mim entender aqui, enfim, tu descobriram que ele tinha autismo. Sim. E aí tu foi procurar um especialista para iniciar um tratamento. Exato. Tá. Basicamente isso, certo. tá? A gente conseguiu fechar isso e nesse neurologista X em Porto Alegre, que me abriu os olhos, ele disse, nós estávamos pensando sobre o uso da cannabis medicinal, por conta das convulsões, por conta das birras, e aí a gente descobriu o processo burocrático que isso envolve no Brasil, né? Pra te conseguir uma cannabis medicinal, aliás, tu vai na vila, tu consegue, né? Mas de forma legal, tu não consegue, né? Então, foi muito frustrante isso. E ele me disse, Aline, procure uma empresa americana que trabalha com óleos essenciais e que tem algo chamado Copaíba, que é 200 vezes mais potente que um cannabis medicinal. Vai atuar exatamente onde a gente precisa que atue, sem efeito colateral. Então, é totalmente natural. E esta empresa era do Terra, né? A maior empresa de óleos essenciais do mundo. E eu, sabe que quando a veia, o mosquitinho empreendedor, ele mora, você precisa só ser picado? Porque a veia empreendedora eu sempre tive, eu só precisava ser picada, né? Por essa motivação. Eu já fazia bastante tempo que eu queria algo mais que dialogasse com o que eu fazia, mas que diferenciasse de certa forma, né? E aí veio essa questão do Gabi, que eu precisava de um tratamento diferente, que não medicamentoso, mas que pudesse possibilitar a ele segurança com as convulsões, diminuição das birras, das crises, das estereotipias, né, que são os movimentos que eles fazem, que melhorasse o hiperfoco, que já é maravilhoso, mas que desse a ele uma condição de estar numa escola com outras crianças e aprender com outras crianças, porque ele ainda não tinha estado na escola regular, né? Ele estava na escolinha, veio a pandemia. E eu fui em busca disso. E quando eu conheci a empresa, conheci os óleos essenciais, conheci a empresa do Terra, conheci todas essas maravilhas aqui, eu estudei ainda mais, né? Eu estudei mesmo a aromaterapia dentro das questões do espectro. Então, esse foi meu primeiro contato aromático. Eu quero saber como os óleos essenciais podem melhorar a vida do meu filho primeiro, para mim poder falar para as outras pessoas. Como eu posso trazer para dentro da minha casa, como eu posso validar isso e poder falar com outras pessoas. E tu, a partir do momento que tu passou a usar, tu sentiu a evolução do Gabriel? Se eu disser para ti que foi quase momentânea. Foi incrível. A aceitação dele, primeiro, e todo o processo que eu criei, porque eu sou meio metódica, né, de introdução dessa nova ciência na minha casa, e eu comecei a ter as primeiras respostas, as diminuições de processos emocionais, o controle emocional, o controle do xixi na cama, questõezinhas, sabe? A melhoria do apetite. Então, um autista, ele é seletivo, né? A seletividade alimentar faz parte do espectro, mas você pode mudar. Você não precisa aceitar que seu filho não vai ser desnutrido o resto da vida, que tem imunidade baixa. Então, a aromaterapia... que tu diz eles não aceitam determinados alimentos. E não comem de jeito nenhum. Não comem de jeito comem nenhum. pouco também. A gente tem que fazer todo um trabalho dentro dessa questão alimentar para que eles se sintam seguros. Porque para eles é tudo em relação à segurança. Eu provei a água neste copo. Me fez bem. Eu não vou tomar água nem em garrafa, nem em outro copo. Esse copo aqui tem a ver com a água que eu tomei. Me deixa seguro. E isso tem em relação à comida também. Em relação a tudo, né? As relações, a segurança é muito importante para ele. Então, eu fui dentro da aromaterapia criando um ambiente, proporcionando melhoras físicas e emocionais. Quando eu validei isso, Moisés, ou seja, dentro da minha casa, eu validei a aromaterapia como um tratamento para autismo. Como um tratamento possível para melhorar a vida do autista em relação ao mundo.
como ele vivencia isso e como as pessoas vão enxergar ele. Quando eu validei isso, né, e com a picadinha empreendedora, eu abri a boca. Eu fui falar com outras mães, eu fui ajudar outras mulheres, eu fui falar sobre como isso mudou a minha vida. E aí eu construí um negócio. E aí eu construí uma rede hoje, graças a Deus, de mais de 1.300 mulheres em todo o mundo, falando sobre aromaterapia, falando sobre autismo, falando sobre as questões de espectro dentro da aromaterapia, e divulgando e movimentando, melhorando a saúde física e emocional e melhorando a saúde financeira de muitas pessoas. Que hoje, para mim, é o meu negócio, né? Eu acabei fechando a minha clínica para tendo mais tempo com meu filho, ficando em casa, estando com ele, validando, né, o meu processo todo ali. E hoje eu trabalho exclusivamente com aromaterapia. Viajo também o Brasil todo, falando desses benefícios aromáticos, porque eu validei isso dentro da minha casa. Certo. Então, eu tive os resultados com o Gabi. O Gabi é uma criança de 8 anos, grau 1 de suporte, tratado única e exclusivamente através da aromaterapia. E se pode aplicar em todos os níveis de autismo? Todos os níveis. Tem mães que Tem tratam autistas não verbais, né? Crianças que não falam. Autistas verbais, grau 1, 2, 3. E de todos já sentiu alguma evolução, assim, a partir do momento que muita passou a evolução, utilizar? muita evolução. A primeira são as questões emocionais mesmo. Porque eles sentem as coisas muito diferente da gente, né? Eu gosto de dizer, por exemplo, o Gabi não tem muita noção de frio e calor, muito normal. Né? Então ele não sabe ele não sabe verbalizar que tá com frio nem com calor. Ele não sabe verbalizar que ele tá com fome ou saciado. E às vezes isso gera crise, gera um descontrole emocional, e eles ficam muito bravos, alguns violentos. E você conseguir fazer com que eles lidem com as próprias emoções, ou seja, você está dando autonomia, você está possibilitando que essa criança vá crescer um adulto mais confiante. Esse é o nosso papel. E a aromaterapia cumpre isso muito bem. Eles começam a lidar com as próprias emoções, as sensações, começam a conseguir verbalizar algumas coisas. O Gabriel consegue verbalizar quando está nervoso. Mãe, eu tô confuso. Ele já consegue. Eu tô confuso. Então a gente já sabe que algo vai acontecer. E aí eu ensino muitas mães dentro desse processo também. Inclusive, já adiantando, dando um spoiler aí, eu tô lançando um produto digital falando sobre autismo e aromaterapia. Legal, exclusivo, né? Um curso, né? Para mães, para mulheres, para amigas, para avós, para quem quiser, para pais também. Mas eu dialogo muito com mães, né? Então, eu estou criando um produto digital. Os primeiros 12 módulos já estão gravados, eu estou em fase de lançamento. E é um guia. É um guia informativo, é um guia introdutório. Bom, meu filho é autista, e agora? Então, todo passo a passo de como esse processo tem que ser passado. O luto, você me perguntou, né? Te machuca falar que teu filho é autista? Hoje não mais, mas já me machucou. E machuca algumas mães. Então, você precisa passar por essa fase de luto, né? E de, Deus, por que eu? Por que comigo? Para chegar um momento que você vai dizer, Deus, obrigada. Muito obrigada por ter me confiado essa criança maravilhosa. Mas o processo de luto, ele é muito importante. Então, dentro desse produto digital, dentro desse curso, eu vou ensinar como foi feito comigo e como eu já vi resultados acompanhando outras famílias. Então, não só o meu resultado, mas validando diversos outros trabalhos que eu já fiz. Certo. Muito fisiológico, porque eu amo a fisiologia, né? Eu nunca vou abandonar. Tanto que o meu viés aromático, ele é totalmente fisiológico, né? Eu vou olhar sempre para a questão metabólica, tá? Para as questões de patologias, enfim, sempre vou ter esse olhar dentro da aromaterapia. E eu vou ensinando passo a passo dentro desse curso coisas que são relevantes, desde o diálogo com a escola, desde o método em casa, onde deixar em que local cada aroma é importante, quando ele é de ingesta, quando ele não é de ingesta, quando você vai passar na criança, como é que você vai usar isso dentro da sua casa? Era isso que eu ia te pedir, né? Aromaterapia, tu tem a impressão, não, é só olfato, né? Aroma é só, mas não é, né? Não, tem ingestão, os aromas são tem daqui a pouco na pele, ele tem lá uma alergia na pele, sim, alguma coisa assim. As 3 formas de usar, de uso dentro da aromaterapia, elas são a tópica, aromática e de ingesta. A aromática é a mais conhecida pelo aroma, né? Então, você tem lá um difusor
difusor ultrassônico que vai ficar difundindo o vapor com o óleo essencial. Benefício límpido, né? Inalou, mandou para o cérebro, resposta imunológica aconteceu. Gotinha na mão, que nem fizemos com você. Inalou, 4 segundos, sistema límbico, resposta imunológica veio, né? A segunda forma é a forma tópica. O maior órgão que a gente tem no corpo é a nossa pele. É responsável pelas maiores sinapses neurais. As principais acontecem a nível de toque neurológico aqui, né? E vai para o nosso cérebro. Então, tudo que você passar aqui vão ter respostas, né? Você vai absorver a pele absorve. E vai enviar essa mensagem. Então, topicamente é muito usado para realmente essas questões que você falou aí. Picada de inseto, cortes, feridas, cicatrização. Dermatite de contato, psoríase, tireoidite de Hashimoto, micose, fungo de unha, fungo de pé. E tudo isso com comprovação de que efetivamente... Comprovação científica. Vocês vão encontrar, pessoal, quem está assistindo aqui, muitos artigos, mais de 14 mil artigos em PubMed, que é o órgão científico, né, comprovando isso. Vocês não vão encontrar pesquisas compradas, né, porque a indústria farmacêutica não tem intenção nenhuma de patrocinar nada que não possa ser patenteado, claro, né? E óleo essencial não pode ser patenteado, então eles não têm então você não vai encontrar pesquisas compradas, você vai encontrar pesquisas científicas dentro de relatórios científicos, né? Então existe toda essa comprovação. E aí você vai nesse viés aí que eu te falei de uso tópico, por exemplo, você vai tirando dessa família muitas coisas químicas que podem estar produzindo reações neurológicas de um autista. E tu acha que é possível, por exemplo, nós falamos de má alimentação da criança, por exemplo, não só come porcaria. Através da aromaterapia mudar esse comportamento alimentar da criança, até do adulto, muitas vezes, né? É muito possível. Porque, é claro, eu fui aumentando as minhas vertentes, né? Hoje eu dialogo com mães atípicas, mas eu tenho muitas outras mamães e muitas outras crianças. E uma das questões não são só os neuroatípicos que não comem bem, né? A criança em si, ela quer mais brincar do que comer, né? Então a gente precisa melhorar, claro, a oferta sempre, né? Ter sempre à mão aquilo que a criança pode comer. Você precisa se policiar, mas ele não come, não aceita, não gosta. Na hora do almoço é uma briga, não quer comer. Existe um óleo essencial de tangerina, tá até aqui com ele aqui, ó. Óleo essencial de tangerina produzido aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, em Montenegro. A fábrica é produzida aqui, da Óleo da Terra. Que ele vai cumprir a função de sinalizar 2 hormônios importantíssimos, que é a leptina e a grelina, hormônio de fome e hormônio de saciedade. Que nas crianças ele ainda está meio adormecido, ele ainda não trabalha muito bem. E se você não desenvolve ele na fase adulta, ou você desenvolve algum transtorno alimentar, ou você fica compulsivo, alguma coisa vai acontecer se esses 2 hormônios não estão andando muito bem. E se você está inflamado, claro, também eles não vão sinalizar. Certo. Tanto que uma pessoa gordinha, ela não sacia, né? Ela não sacia porque ela é olhuda, ela quer comer. Não, ela não sacia porque ela não sacia. O hormônio dela está adormecido. E na criança a gente pode, com esse olhinho, trabalhar esses 2 hormônios. Então, melhorar esse processo aromático. Como é que a gente começa? Usando um difusor ultrassônico na hora da refeição, com esse olhinho ali difundindo no ambiente. Inalar vai começar a chamar a atenção da leptina e da grelina. Depois você vai usar de forma aromática, de forma de ingesta, você vai colocar na água da criança. Mas devagar. Um processo com uma criança, ele leva um cuidado muito maior, né? E ninguém empurra nada para ninguém. Você precisa criar conexão. E a aromaterapia é sobre isso. Eu não vou chegar hoje e vou dizer pro fulaninho que ele vai... de hoje é isso aqui. Você não vai ter sucesso. Bonito, toma isso aqui. Tem que tomar. A criança daí tem alguns relatos de mães que me dizem: doutora, não tem jeito, ela vomita tudo. Mas como é que você fez? Eu abri a boca dela e pinguei. Não vai, né? Eu vou abrir a tua e pingar, vamos ver se tu vai gostar também. Pois é. Então, existe respeito nessa introdução e o processo. Então, sim, a gente consegue melhorar a alimentação de muitas crianças. E leitura também do indivíduo, né? Porque tem o que vai aceitar de uma maneira mais fácil, tem a capacidade de entender de indivíduos. E isso a indústria farmacêutica também fez com a gente, transformou todo mundo igual, né? Para todo mundo esse remédio serve. Para todo mundo essa solução funciona. E não é assim. Alguns organismos vão responder, outros não vão responder. Pois é. Lembra que a Luciane falou pra ti quando a gente chegou? Gostou do cheiro? Né? Porque isso vai também influenciar na tua resposta metabólica, né? Se é um cheiro que não te remete coisas boas,
algum gargalo vai acontecer ali, vai fechar e deu. Certo. Isso a gente vai criando conforme vai aprendendo, vai ensinando, vai fazendo as consultas aromáticas. Então, é todo esse processo aí. E deixa eu entender, a gente começou falando sobre fisiologia e nós entramos nessa questão dos aromas que me chamou bastante atenção, né? Por exemplo, um óleo essencial de tangerina, né? Qual é o composto? É a essência da tangerina e adicionado um óleo a todos eles ou não? É o óleo mesmo? É feito o óleo a partir do fruto. Neste caso, a casca. Tá. O óleo essencial é o componente mais importante de cada planta. Certo. Às vezes vai ser a casca, às vezes vai ser a folha, às vezes vai ser a raiz, às vezes vai ser o fruto. No caso da tangerina, é a casca da tangerina. É retirado dessa casca um óleo. Já pegou a bergamota e já espremeu? Sem normalmente adição de mais nada. Nada. Por exemplo, o que mais tu tem aqui? Inclusive um processo de extração violenta. Me traz a minha... Tá dentro da minha bolsa, eu tenho frankincense. Esse óleo de olíbano, um dos mais valiosos do mundo. Olha só. Um processo de extração super complicado. Por exemplo, você já pegou a bergamota e espremeu a casca? Sim, está o ácido, né? Aquele negocinho? Aquilo ácido, é o óleo. O que você Então, o meu kit living tá aí? Aquilo é o óleo. Então você vai extrair... Pode vir, o pessoal vai te ver na tela, tá tudo certo. Tá tudo bem aí, ó. Não tem problema. Isso aí, ó, pronto. Então você vai extrair da planta aquilo que ela tem de mais valioso. No caso da tangerina, a casca. E aí é um processo de extração, tem 2 processos de extração até transformar o óleo puro. Passa por vários processos. É puro óleo. E uma informação importante, né? Principalmente com o lemon que tu gostou aí que ela colocou no teu copo, né? Já ouviram alguns nutricionistas falarem, toma um limão espremido de manhã com água, né? Que vai fazer bem pro metabolismo. Vamos trocar pelo limão auxiliar? Não, você não vai trocar. O óleo essencial, ele não tem vitamina. Não tem vitamina C aqui. E a gente precisa de vitamina C, então não substitui a ingesta de fruta. Importante, né? importante. Porque as pessoas também confundem. Certo. O que vai ter aqui é algo chamado limoneno, que é que vai dar os benefícios que a gente precisa. Nesse caso aqui, ação detox, limpa, melhora o pH do sangue, melhora o pH do corpo, desintoxica, melhora o sistema linfático, então regula o aparelho digestivo, ele é um anti-inflamatório, ele é um antihistamínico. Então, as propriedades que este óleo tem, mas a fruta tem que fazer ingesta. Nada disso causa dependência como um medicamento, não, né? Causa porque tu se apaixona. Gosta, né? Tá mas nada disso tem nem contraindicação e nem causa dependência. A contraindicação vai ficar se você me desobedecer e fizer o uso errado daquilo que eu mandei. Eu te pedi porque a minha crença era de que havia adição de algum tipo de óleo à essência. Ele é o óleo, por exemplo, que é o gengibre, óleo de gengibre. Copaíba, que eu falei. Gente, falta pão na minha casa, mas não falta isso aqui. Maior anti-inflamatório do mundo descoberto pela ciência. Ele vai proteger, ele vai regenerar, ele vai limpar, ele vai desintoxicar, ele vai prevenir, ele vai tratar. Ingerido ou na pele? Tanto faz. Não, tanto faz. Ele tem várias versões. Sim, mas dá para usar de várias maneiras. O uso de ingesta dele é o recomendado para essas questões que eu falei para você, tá? Todos os óleos podem ser ingesta todos. ou... Nem todos. O que se chama quando passa na pele? Tópica. Nem todos podem ser ingeridos, tá? Entendi. Então, por isso que é um trabalho de educação. Alguns não podem ser ingeridos, tem uma alta toxicidade. Alguns têm que ser ingeridos através de cápsulas vegetais, porque se cair direto na parede estomacal queima. Então, tem que estar protegido. Então, tem toda uma educação, né, por trás. Por isso que não está na farmácia, na prateleira da farmácia. Nem no mercado, nem por aí. Você só consegue adquirir isso aqui através de um consultor de bem-estar. E isso aqui, me desculpa a ignorância, tá? Mas eu certamente, como eu tô te pedindo, outras pessoas também têm. Não tem nada a ver com floral. Não. Nada a ver. Nada a ver. Absolutamente nada. Floral é uma outra ciência, né? Um outro processo. A aromaterapia e os óleos essenciais são outro processo metabólico. Outra ação, né? Esse que você botou a mão aqui é um dos meus queridíssimos também. É o óleo de olíbano. Ele é bíblico. Lembra que Jesus recebeu 3 presentes, né? Um deles era incenso, mirra e ouro. E incenso é o olíbano. Ele recebeu o óleo essencial de olíbano de presente. Então tem muita conexão, dizem que é o mais valioso, enfim, né? Mas a verdade desse óleo aqui, e olha que bacana, eu sempre gosto de associar, ele é um regenerador celular. Olha o presente que Jesus recebeu.
ele regenera a célula. Ele entra dentro da membrana sarcoplasmática, dentro da membrana celular, transforma essa célula numa célula mais jovem e dá capacidade para ela se multiplicar mais jovem. Quais são as causas das principais doenças que a gente tem hoje em dia e vem construindo? Envelhecimento celular, oxidação celular. Então é um agente preventivo que vai permitir que a tua célula rejuvenesça. É um anti-aging celular. Você vai ficar mais jovem a nível celular. Resumo, você aumenta seu grau imune. Você melhora a sua imunidade. Você se defende melhor. Então esse é um dos mais valiosos que a gente tem dentro do portfólio. Eu uso muito para fazer o início, a limpeza inicial, né, no corpo, aumentando a imunidade corporal, para depois definir quais são os protocolos, né, de acordo com cada pessoa. Isso tem a ver também com reposição de vitaminas que são... que o ser humano ou que o indivíduo tem por deficiência. Por exemplo, tem deficiência de vitamina D. Tem como, através da aromaterapia, ele conseguir fazer essa... Melhorar a receptividade, desintoxicar, desinflamar, porque muitas vezes você não está conseguindo resolver essa questão, mesmo suplementando. Isso acontece muito com ferro também. Deficiência de ferro. Aí a pessoa toma, faz o exame e não melhorou. Né? Então existe um gargalo acontecendo aí. Está levando essa vitamina para algum lugar. Vamos investigar por quê. Seu intestino está muito permeável. Né, não está conseguindo absorver nada, o seu processo estomacal também tem que melhorar o nível de enzimas, e aí faz a suplementação. Agora o resultado aconteceu. Que legal. Ou seja, tem que preparar o corpo para receber as coisas, né? Eu tenho muitas pessoas também, muitas questões. Eu me alimento super bem e eu continuo com a vitamina D baixa. Eu me alimento super bem e não consigo emagrecer. Algo está acontecendo, tem um processo obscuro que não está enxergando aí. Então, o metabolismo está inflamado, a gente precisa desinflamar para você receber o alimento, o suplemento. E como é que tu faz para ter essa leitura? Tu também solicita exame de sangue, também faz através disso? Existe uma leitura clínica, né? Existe uma leitura através de uma anamnese muito pontual, onde eu tenho muitas questões para saber. Certo. E existe uma leitura através de exames laboratoriais. Tu também solicita, às vezes. Um exame de sangue, né, básico, né, vai conseguir me dar muitas coisas, né? Certo. E a leitura do exame de sangue, a leitura do hemograma, não é tradicional, é uma leitura integrativa. Certo. Né? Então, eu me capacitei para exames complementares, para conseguir fazer uma leitura correta. Porque eu não sei se você sabe uma curiosidade, até vou contar para o pessoal, uma grande curiosidade, que os valores de referência de um hemograma, né, que a gente olha e vê se está dentro, tá tudo bem. Eles são marcadores de doença, eles não são marcadores de saúde. Ou seja, ali vai dizer se você não está doente com alguma doença. Mas que você está adoecendo, não diz. E nem diz se você está saudável. Aqueles valores de referência dentro de um exame, eles são simplesmente a resposta, o relatório do número de pessoas que já passaram por aquele laboratório, em média, e que não apresentaram doença. Você é jogado numa massa de manobra. Né? E aqueles valores arcaicos ali não são mexidos desde 1960. Poxa vida. Né? Então, existe... Aí se a gente entrar nesse mérito aqui, porque eu já fico até brava com isso. A gente tem um órgão arcaico chamado Anvisa, que é um órgão que mais prejudica do que ajuda. Né? E nós temos essas coisas engessadas dentro da medicina tradicional. Então, muitas vezes um paciente pega o seu exame, curioso, abre e olha, tô dentro. Não preciso mais, não tô doente. Nem vou voltar no médico levar esses exames. Tem aqueles casos, né, Aline? Mas eu fiz... Vou te dar o exemplo da minha irmã. Minha irmã teve um câncer recente de mama. Mas eu tinha feito o exame há 6 meses atrás e não tinha nada. E de uma hora para outra, bum. Então, não, já vinha se construindo no organismo isso, né? E um profissional integrativo que saiba analisar um hemograma, ele vai conseguir ver esses níveis. Ele vai conseguir olhar para além do valor de referência, né? Acontece muito com diabéticos, né? A glicose normal, de repente, bum! Isso aí. Não, a tua insulina já está toda desregulada, tu consegue ver por outro valor. Tem outros processos acontecendo aqui que estão indicando que tu já está diabético, que não necessariamente é a tua glicose, a tua glicemia. Né? Muitos processos cancerígenos a gente consegue enxergar pelo exame de sangue, e que não pelo valor de referência. Então, um profissional integrativo, ele está apto para ver questões que a medicina tradicional não está olhando. Não está vendo, né? E às vezes medica para isso, para aquilo e não, né? Tireoide, por exemplo. Nossa, o que tem de erro em diagnóstico de tireoide? Não tem ideia. O que tem de erro de diagnóstico por causa de valores de referência, daí medicando errado,
causando outros problemas, né? Porque o profissional não está apto para uma leitura do hemograma como deveria ser. E aí o profissional integrativo consegue ver, e aí, bom, a gente vai resolver, e é o meu método, a minha metodologia é aromática. É através da aromaterapia. Né? Então, tem outros profissionais integrativos que vão pela suplementação integrativa. Né? Vão ver os marcadores ali, zinco, cobre, magnésio, e vão suplementar, né? O que também é fantástico. Mas eu consigo, através da aromaterapia, melhorar as condições do teu corpo para que ele mesmo comece a produzir isso que está faltando. Ou receber melhor. Ou receber melhor dos alimentos. Né? Tem que complementar a vitamina D. Peraí, antes de tomar a vitamina D, o homem nunca melhora. Vamos enxergar por que não está absorvendo. Sem por dúvida. que tu não está movimentando isso, Sem né? dúvida. Aí a gente faz uma limpeza metabólica. Então é assim que eu trabalho. E em termos de... Olha, nós focamos quase todo o podcast em cima da aromaterapia, mas é que é um assunto muito interessante. Eu estou bem surpreso, assim, com o número de informações. Mas em termos de custos do tratamento, assim, né? A medicina que se usa sempre, com os medicamentos... E para a aromaterapia. O custo-benefício é gigante, né? E a gente vai receber de algumas pessoas assim, olhar e vai dizer, qual é o valor desse óleo? Porque as pessoas, a primeira coisa que perguntam, qual é o preço, né? Aí você vai dizer 121. Meu Deus, que horror, um frasquinho desse tamanho. Aqui dentro tem 100 gotas. Tu vai utilizar uma gota, né? Faz as contas, vai sair 24, 28 centavos por gota dentro do seu tratamento. Uma gota por dia, no caso. No caso, se a gente for pensar, né? Tem 100 gotas, tem 100 dias aqui. Se a gente for utilizar mais vezes, vamos colocar aí, né? 50 dias de tratamento. E é algo que vai sem nenhum efeito colateral. Não vai ter efeito colateral nenhum. Não vai te trazer nenhum malefício. E realmente vai resolver o teu problema. Se você pegar uma criança usando antibiótico, e a gente falava isso esses dias, nós estávamos comentando, tu não usa mais um frasquinho só de antibiótico, é sempre 1,5, presta atenção. Cada um custa R$250, você vai ter que comprar 2 para usar um pouquinho do segundo. Olha a estratégia. Não pode colocar num frasco só, tem que colocar em 2 para te forçar a comprar 2. R$500 foi ali para te intoxicar o teu filho, né? Um kit inteiro de aromaterapia com 12 óleos essenciais, os principais óleos para atender qualquer protocolo, que vai ser a tua farmácia dentro da tua casa, custa R$755. Uma farmácia para você ter em casa, você gasta no antibiótico quantas vezes por ano? Eu fui fazer as contas do quanto eu gastava em farmácia, é surreal. Não, é absurdo. E eu tenho alguns clientes idosos, por exemplo, que deixam praticamente o salário, a aposentadoria toda na farmácia. Eu falo por mim também, isso é familiar, né? Você não passa uma semana sem ir na farmácia para comprar alguma coisa, ou às vezes até mais. E é bem assim mesmo. Tem que comprar, sei lá, para dor de cabeça. Tem que comprar vitamina para vitamina D que tá faltando. Tem que comprar o remédio para as crianças. É o paracetamol, é o alívio, é não sei o quê. E tu prestar atenção aos gatilhos que tem dentro da farmácia, porque agora já tem até picolé, tem tudo. Salgadinho. Como é que é? Sabão em pó, eu vi na farmácia. Sabão em pó, refrigerante, salgadinho, já tem tudo. Gatilho, já tem tudo. né? É um mercado, praticamente. Mercado, né? Você tá consumindo. Eletrodomésticos. As farmácias estão vendendo eletrodomésticos, ventilador. Você está consumindo dentro de um espaço, então está sendo levado a isso, né? A nossa doença é muito rentável. Ninguém tem interesse nenhum que a gente se mantenha saudável, nenhum. Tu já recebeu ligação de médico ou contato pessoal dele dizendo: o que tu tá fazendo com meus pacientes? Já. Ameaças, ataques em rede social, invalidando a minha formação, por exemplo, né? Pedindo que eu mostrasse. Você não tá fazendo nada ilegal, isso é totalmente ilegal, né? Totalmente legal. Recebi muitos ataques, sim, já. E era ótimo, essas pessoas me colocam cada vez mais em evidência. Oro por elas. Recebo e vão pra cima, né? Porque o meu porquê, o meu propósito, ele é muito maior, né? Meu propósito de levar isso para as pessoas é muito maior. Eu estou decidida a ajudar a mudar o mundo, né? Eu digo isso pro meu filho, até me emociono quando eu falo, né? Eu vou melhorar o mundo para ele te merecer. Meu mundo precisa merecer você. Bacana. Então, nosso propósito é esse. É trabalhar dentro das soluções saudáveis, dentro das soluções naturais, mostrando para as pessoas como você que não conhecia que isso existe. Né? Um mundo fora da medicação é possível. Certo. É uma indústria? É uma indústria. É uma indústria do bem. Que realmente está disposta a trazer aquilo que os nossos ancestrais já sabiam, aquilo que a medicina chinesa já sabe há muito tempo, que a solução está na natureza.
Certo. Né? A solução sempre esteve na natureza. E que a gente precisa enxergar, né? Isso como possível também. Isso é possível. Deixa eu te pedir, eu te apresentei, quando te apresentei aqui no podcast, te apresentei como mestre e doutora em ciência do movimento humano. O que é isso? Essa ciência do movimento humano, né? O que é isso? Uma formação anterior? Dentro da fisiologia, o movimento humano está dentro da base metabólica, né? Então, entender a ciência que passa dentro do corpo de uma pessoa em movimento. Como eu estudava muito atletas na época, né, entendeu os processos. Jogou futebol profissional? Em que clube ele jogou profissionalmente? Aqui começou aqui no esportivo, ele se destacou muito. Década de 70 e 80. Quem era teu pai? Lambari. Pô. O meu pai me trouxe para esse mundo do esporte, né? Então, meu pai foi muito famoso aqui, por isso eu estou aqui, porque ele criou laços aqui. Certo. Quando foi embora, eu criei laços também, então eu retornei à cidade por conta dele, né? Meu pai, beijo pro meu pai. Meu pai é meu ídolo número 1, né? O cara que me mostrou sempre o quanto a gente consegue as coisas que realmente focar com disciplina, né? Disciplina de atleta eu sempre tive. Fui criada com disciplina de atleta. Então, não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo, né? E que a gente paga o preço pelas coisas que a gente se propõe a fazer, né? E eu vi isso sempre, né, na disciplina dele de atleta e hoje um grande formador de categoria de base. Mas, enfim... Lá em Pelotas? Lá em Pelotas, no Progresso. Então, lá ele forma os jogadores e eles mandam pro mundo todo. Que legal. E dentro dessa perspectiva do atleta... Eu sempre quis muito entender como se tratava, como se, na verdade, olha onde a minha cabeça pensante, que eu sempre fui muito curiosa, chegava. O que atrasava um time de futebol? Agora o papo vai virar futebol. O que realmente atrasa uma equipe de futebol que está jogando 3, 4 competições ao mesmo tempo, 2, 3 competições? A incidência de lesão. Né? O atleta se machuca, outro vai bem numa competição ou em outra, não consegue ir bem nas todas as competições que está fazendo, o calendário é uma bagunça. O atleta começa a se lesionar demais, o clube cai rendimento, todos os problemas que acontecem são por lesão. E aí, para além do tratamento da lesão, eu queria entender como é que a gente previne esse processo. Como é que eu posso melhorar o metabolismo desse atleta, transformando ele num super atleta, de forma preventiva e fisiológica, que dê para ele esse respaldo maior. Então, estudar como é que eu previno e não estudar como eu trato. Eu já tinha essa ideia já desde de jovem. E fui para Porto Alegre para estudar a ciência do movimento humano. Então, como é que o movimento humano se dá? Como é que eu tenho que reforçar? Quais são os suplementos necessários? Como é que esse atleta tem que comer? Quanto exato de descanso ele precisa entre uma sessão de treinamento e outra? O que eu posso fazer como fisiologista para melhorar o processo dele, né? O processo de liberação miofascial, eliminando toxinas para que ele possa recuperar mais rápido. O que ele pode e o que ele não pode fazer. E aí eu fui para Porto Alegre, na URGS, estudar. Eu passei, na época, em primeiro lugar no vestibular de mestrado, né? Eu passei em primeiro lugar no mestrado, recebi uma bolsa para estudar da Universidade Federal, sou muito grata a isso. Pude ficar em Porto Alegre, e aí fui me especializando e o doutorado veio na sequência. E aí sim, eu já fui entender, fui mais a fundo, além do atleta, fui entender o movimento humano mesmo. Então, eu trato muitas pessoas... Nessa época, a aromaterapia não estava na tua vida? Não era nem mãe. Não era nem mãe. Eu fui tudo muito jovem. Eu saí de casa muito jovem. Mas eu comecei a faculdade... Sendo jovem, então a aromaterapia está sendo utilizada também nesse sentido aí. Mas eu fui muito jovem para tudo. Eu saí muito cedo de casa, eu estudei muito. Eu comecei com 17 anos a estudar e fui grudando uma formação na outra. Então, muito jovem, com 20 e poucos anos, eu já era mestre. E tudo foi muito rápido, né? Então, eu tinha essa vontade de algo que eu não sabia o que era. Eu tinha muita vontade de dar certo, ajudando pessoas, melhorando a vida das pessoas. E através, meu pensamento sempre foi a prevenção. A gente tem que parar de pensar na doença. Como é que eu posso prevenir? E a decisão pela educação física veio muito também nessa questão, claro, do meu pai. Fui criada dentro de um campo de futebol. Dentro do esporte, mas de pensar como é que eu posso prevenir que coisas aconteçam com o ser humano e prevenir até, por exemplo, uma fila de SUS. Gente, se a gente estimular a prática de atividade física de forma realmente eficaz, a gente diminui a fila do SUS. Pessoas que estão lá esperando por uma cirurgia, elas não vão mais estar e vão dar espaço para outras. Porque a grande maioria das doenças que a gente tem hoje, elas são construídas por sedentarismo.
né? Por maus hábitos. Se a gente realmente implantar esse estímulo, né? E aí a gente vem na contramão do governo, que simplesmente acabou com a educação física escolar. E aí tu percebe que muitas questões vão se cruzar, né, com a prática de prevenção em todos os âmbitos. E aí entender como é que a gente previne as coisas, né? Antecipação é poder. Entender como é que eu previno para que eu não tenha que tratar. Certo. E a única maneira de tratar com eficácia uma doença é não adquirir. Porque se você adquire, você está ralado. É verdade. Aí vai ter que entrar no mundo do medicamento. Então sempre tive essa análise mais preventiva das coisas. Por isso a ciência do movimento humano. Isso é também com a obesidade, né? Que dizem, ganhar peso é fácil, agora perder é o problema, né? E a obesidade também eu que trato também é uma muitas questões. geradora de muitos dos males, né? Muitas das doenças. As doenças são todas se você pensar, sedentarismo vai te levar ao quê? Excesso de Gordura peso, que vai te visceral, levar a essas gordura coisas aí. visceral. E aí vai isso indo, até. Ou seja, a inércia levou o ser humano à doença. E aí ele quer de um passo de mágica resolver, tudo. né? Sem organizar o que causou isso. Vamos lá atrás, vamos resolver isso bonitinho. E a gente atua dessa forma. A aromaterapia no emagrecimento, nesse processo de obesidade, é fantástica. Além de a nível metabólico ajudar o ser humano a desinflamar, ressignifica muitas coisas também, né? Então a gente consegue ajudar. Você não tá gordo de hoje, não é? Eu sempre digo, não é do Natal para o Ano Novo, é do Ano Novo para o Natal. Você tem um ano, né, para ter esse processo aí. Então não aconteceu agora. Então não espere também que amanhã ele não vai estar mais aí, né? Uma lipo não vai te deixar saudável, vai te deixar sem barriga. Com certeza, é verdade. Porque tá tudo ali ainda, né? Então a correção de todos esses processos, a fisiologia ajuda muito quando a gente entende o que passa dentro do órgão, e desde o órgão, cérebro, emoções, sistema límbico, hipotálamo, né? A gente consegue trabalhar tudo isso. Quando eu te apresentei, né, eu fiz toda aquela apresentação, fisiologista, sobre a ciência do movimento, mas a gente poderia resumir tudo isso no final da minha apresentação, que eu falei que tu era uma consultora de bem-estar, né? É isso que eu então, sou. Tem a ver com tudo isso, né? É isso que eu sou. Eu sou uma consultora de bem-estar. Tudo isso abrangendo muita ciência, né? Mas muito cuidado, muito acolhimento. Então, uma consultora de bem-estar vai enxergar tudo isso. E integrativa, sempre. O ser humano é inteiro, ele não é fracionado. Né? Ninguém fracionaram o ser humano, mas ele não é. Ó, tá aqui, né? Vou deixar meu braço aí pra te cuidar. Semana que vem eu volto buscar. O meu estômago, vou deixar aí, né? Então, não é assim que a gente trata. A gente precisa entender o ser humano como um todo. Eu sou uma consultora de bem-estar, é isso que eu sou. Mãe do Gabriel e consultora de bem-estar. Tá certo. É isso. Não é uma coisa simples, muito pelo contrário. É longe de ser simples, né? Tu cuidar da vida, do bem-estar, da pessoa se sentir bem com o corpo que ela tem, né? Não é fácil isso, né, Aline? Não, mas... E eu tenho certeza que muitas das pessoas que te procuram já chegam lá como, digamos assim, o último estágio. Já tentei de tudo e nada resolveu. Essa é a frase. Me falaram que isso aqui talvez já descrente. Talvez vai resolver. A pessoa chega descrente. E eu costumo brincar. Fora do Brasil é profissional de primeiro contato. Aqui no Brasil eu sou a de último contato. A pessoa vem... Vai ser a última. Vou tentar mais isso aí. Se não der, não quero mais nem saber. E já chega descrente, né? É, isso aí. Porque já tentou tantas coisas. E para lidar com isso... A gente tem que... eu tenho que ter essa consciência. E esse cuidado, esse respeito. Poxa, a pessoa tá... Principalmente quando é dor, Moisés. A pessoa já tá cansada. A dor é incapacitante. A pessoa tá brava. A pessoa é resmunguenta, é rabugenta, ela não dorme bem, ela não faz nada bem, ela perdeu vida social. Muitos relatos que eu escuto, às vezes, eu nem falo mais pra ninguém que eu tenho dor, porque eu tenho vergonha. Ninguém acredita, dizendo que eu tô inventando. E a gente tem que respeitar isso. Ela tá vindo com um último pedido de ajuda, mas totalmente descrente. Normalmente a pessoa é mal-humorada, inclusive. E eu preciso entender, preciso acolher isso. E de imediato resolver pelo menos alguma questão para que ela tenha essa confiança em mim. De imediato, o que está mais te incomodando agora? Se você dormisse melhor, já estaria bom. Se você parasse de sentir essa dor tão tênue. Então eu vou pelo aquilo que está mais incomodando. Aí eu consigo criar essa conexão, né, de tratamento, de trabalho, para que a pessoa acredite naquilo, comece a refazer a crença
em qualquer tratamento. E muitas vezes, o próprio medicamento que seria para atuar nesse controle da dor nem está conseguindo mais, porque o teu organismo está passando reto. Então, nem o remédio indicado pelo teu médico está funcionando. Já te deu tramadol, que é potente para dor, que é um opioide, mas não passa a dor. Você não está recebendo nada, a gente precisa fazer essa limpeza. E ainda o processo inicial é muito mais de eu escutar do que de falar. O paciente chega e eu deixo ele falar, conta tudo. E aí algumas perguntas pontuais, enfim. Mas eu sou a profissional de último contato. Mas é gratificante demais receber um WhatsApp, uma mensagem. Doutora, que maravilha, dormi uma noite inteira, tô me sentindo bem, eu fiquei o dia todo hoje sem dor. Isso é muito bom. Meu filho dormiu, minha dor passou. Nossa, isso é muito bom. Tem muita gente que chega a ti através das redes sociais, que vê lá o teu material no Instagram, por exemplo. Tem Instagram, basicamente, que tu usa, né? Hoje em dia, 90% do meu público vem do Instagram. Cara, eu fico pensando, né? Como profissionais como você faziam para divulgar o trabalho antes, Eu também. Porque foi a partir um pouquinho antes, mas a partir da pandemia que as pessoas começaram a produzir conteúdo. Os próprios podcasts, né? Se tornou muito mais fácil tu conhecer o trabalho das pessoas, ouvir depoimentos, ver cases de sucesso. Eu fico pensando, como é que tu fazia para divulgar isso Não antes, sei. né? Panfletinho. Eu me pergunto uma página na internet. Cara, isso aí não resolvia metade. Eu me pergunto, Moisés, eu era avessa à tecnologia, porque eu trabalhava demais. Né? Eu trabalhava das 6:30 da manhã, eu abria minha clínica, eu ia até às 10 horas da noite. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo pra internet. Inclusive, eu criticava as pessoas que tinham. Eu achava uma perda de tempo, né? E eu estava trocando tempo por dinheiro. Se eu tivesse lá, eu ganhava. Se eu não tivesse lá, eu não ganhava. Claro. Eu ficava cada vez mais cansada, mais exausta. Eu fiquei 10 anos sem tirar férias. Porque eu tinha medo de sair e meu cliente não voltar. E o meu trabalho maravilhoso, os meus resultados, eles ficavam presos. Ninguém sabia. A pessoa, quando faz um bem pra ela vai contar pra uma, no máximo 2. Né? Era assim a minha divulgação, boca a boca. Quando a pandemia apareceu, e eu tinha a clínica bem no centro da cidade, eu servi de exemplo, tiraram para Cristo, lacraram a minha clínica com uma faixa amarela. Aconteceu contigo, aconteceu com um monte de gente naquela época. Eu fui denunciada, foi assim, absurdos, né? Eu não podia nem estar dentro fazendo a contabilidade, eu fui denunciada. Enfim, passou aquela loucura toda. Eu fui obrigada a criar outros mecanismos, né? E aí eu fui olhar, o que é isso? Vou ter que me apropriar disso. Na época eu tinha 643 seguidores, me lembro como se fosse hoje. E aí eu fui ler um pouco mais sobre esse empoderamento dentro da internet, e eu li um especialista que me chamou muita atenção, Joel J. Na época ele disse, olha, esse número não importa. Se 600 pessoas estiverem te vendo, te ouvindo e consumindo o teu conteúdo, e consumindo, você tá no céu. Então eu vou pegar essas 600 aí, eu vou fazer jus desse negócio. E simplesmente comecei. E as primeiras coisas que eu fiz foi ensinar as pessoas a se movimentar naquele período de pandemia. Então eu gravava vídeos fazendo exercícios seguros, porque não era qualquer exercício que se podia fazer no momento onde, se você torcesse um tornozelo, você ia ter que ir pro hospital. Se machucasse um joelho, você ia ter que ir pro hospital. Se você ficasse parado também, né? Então tinha uma série de questões, inclusive respiratórias. Se você não pode levar muita frequência cardíaca, teve todo um cuidado ali. E eu comecei a falar sobre isso. Aí eu criei um canal de YouTube onde eu dava aulas, gravava as aulas. Tu ainda usa esse canal do YouTube? Uso, ainda tá lá. Tem bastante coisa legal lá. Bacana. Dava aulas e começou. Quando eu vi, as pessoas começaram a me pedir consultoria online, porque meu público é muito de fora. Organiza a minha vida, minha alimentação, meu suplemento, como é que eu posso fazer? E aí eu comecei a crescer nos atendimentos online. Dominei o Zoom, que eu não atende bastante gente online hoje. Atendo online. Individual. Resolve a minha vida. Chegou esse kit na minha casa, como é que eu faço? Ou nem tem ainda aromaterapia. Quero conhecer. Ou me ajuda. As pessoas pedem ajuda, né? Então eu faço atendimento online e organizo a vida da pessoa dentro da rotina dela. Isso eu comecei a fazer na pandemia. E cresceu de forma estrondosa, muito mais do que eu imaginei. Muito mais. Não ganhei dinheiro inicialmente, gente. Foi uma construção, árdua, né? Pra conseguir a autoridade mesmo dentro da rede social. Porque a gente sabe que não é de um dia pro outro, né? E com muita constância.
todos os dias, expondo um pouquinho. E hoje o Instagram é minha principal ferramenta de trabalho. Eu vi, tem muito conteúdo ali no teu Instagram, muito conteúdo, muita coisa legal. E agora foi ali que eu fui conhecendo. Que bacana, foi ali que você me achou. Eu convidar ela para vir pro podcast, você não topa. Que bom, fiquei muito feliz. E hoje a minha realidade é essa, o digital, o escalar, né? Por isso eu tô lançando esse produto digital aí, que eu vou estar falando mais com mães, dialogando com mães. E eu pretendo fazer vários, eu quero lançar, a ideia desse lançamento, junto com o meu produtor, claro, é fazer tipo um Netflix. E lançando muitos episódios vinculados, né? Sobre muitas questões dentro do que eu estudo, né? E as pessoas irem se conectando a mim e eu aumentando esse fluxo, essa rede de contatos aí. Essa é a ideia. Legal. Aline, eu fiquei muito feliz com a tua presença aqui. Eu te confesso que eu aprendi muito hoje. Talvez eu não tenha aprendido, talvez não, eu não aprendi eu aprendi, mas não domino o assunto. Mas eu ouvi muita coisa, eu pude sentir muita coisa, que bacana, fiquei muito feliz. Quero te agradecer de coração por estar aqui. Passo a palavra para ti, para se despedir do pessoal aí. Eu agradeço demais, eu adoro bater papo, adoro falar sobre o meu trabalho. Já fez algum podcast antes já? Não, é o primeiro podcast. Estão estreando. Por isso eu fiquei muito feliz, porque eu sempre vi aquele formato, achei que muito legal e tal. Então, obrigada, né? Eu acho que isso é um processo inicial, quem sabe muitos outros a gente ainda possa fazer. Parabéns pelo teu trabalho, é incrível. Pude olhar mesmo os podcasts, meu marido já te assiste, bastante. E eu pude olhar o trabalho e sensacional. Poxa, obrigada pela oportunidade, de poder estar aqui conversando um pouquinho. Sou fascinada mesmo por falar do meu trabalho. É isso que eu gosto de fazer. Então eu vou aromatizar esse mundo todo. Esse é o meu propósito. Legal. Obrigada pelo pessoal, né, que vai assistir, que vai comentar, enfim. Meu Instagram é @linhaautoral, então me sigam. Sempre tem conteúdo legal lá rolando. E eu tô disponível para falar sobre coisas do bem, sobre aromaterapia, sobre estilo de vida. Para quem quiser me procurar, fique bem à vontade. Então, muito obrigada. Foi uma tarde muito gostosa. Eu vi que realmente tu gosta do que tu faz, porque tu domina muito esse assunto. Então, para mim também foi fantástico te receber aqui. E eu sempre digo para vocês, no Escúcilcast, em cada episódio nós temos um assunto diferente com um convidado que conhece, que sabe sobre o que ele vai falar. Acompanha, curte, comenta, compartilha e fica sempre ligado com a gente. Até o próximo episódio.